Olá, gente bonita, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Estamos começando, a partir de agora, a transmissão ao vivo do nosso culto do Ministério Filhos da Graça. Hoje, em parceria com o nosso programa Paz no Lar, a gente vai dar continuidade à proposta temática da semana, que é temperamentos. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente já vai entrar nessa questão, mas antes nós vamos orar. Hoje, meu bem, é presença marcante aqui ao meu lado, né, como todas as quintas e domingos, e em seguida ela vai cantar com a gente, tá? E depois que ela cantar, a gente discute a nossa temática, hoje trazendo o temperamento melancólico. Não sei por que o meu preferido. Tá? Então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui esta noite, mesmo distantes, mesmo separados pela situação e circunstância, pela distância de cada um de nós, pela localização física, nós estamos juntos no mesmo espírito, no mesmo pensamento, na mesma busca, na mesma intenção, no mesmo propósito de glorificar o Teu nome por meio das nossas vidas. Que esta noite, que esta reunião seja marcada por isso, Pai, pelo desejo e a intenção verdadeiros do nosso coração de adorar o Teu nome, de prestar ao Senhor todo louvor e toda gratidão que o Senhor merece receber por todas as coisas. É a nossa oração sincera, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, você que está chegando agora. Vou passar para Hilde Ribeiro, pastora Hilde, o meu bem, e ela vai cantar com a gente nesse instante. A paz para todos que estão conosco. É sempre muito bom estar na casa de vocês e podermos juntos adorarmos ao Senhor. Nos momentos de dificuldades, de lutas, muitas vezes é mais fácil lamentarmos e até afastarmos do Senhor. Mas aprendemos com o nosso irmão Jó que as dificuldades ela precisa nos fazer mais perto de Cristo, né? Do Senhor. E as dificuldades também nos faz conhecer o Senhor de perto. Ele só ouvia falar de Jesus, mas depois que ele conviveu com o Senhor e com as dificuldades, ele pôde ver quem realmente era o Deus que ele servia, o Deus dos seus pais. Então, que essa palavra entre no teu coração através desse louvor, que é uma mensagem cantada, que Deus possa alcançar o teu coração de maneira grande e que qualquer que seja as circunstâncias que você esteja vivendo, aproxime-se do Senhor. Amém? Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor.
voltar, abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, dê a Ele todo louvor. A Ele a glória. Diga para o Senhor. A Ele a aleluia. A Ele a toda adoração a ti, ó Deus. A Ele a glória. A Ele merece toda a glória. A Ele a glória. Dá sempre amém. Oh, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Toda glória, todo louvor. A Ele a glória e o louvor. A Ele seja dado toda ação de glória e louvor a ti, ó Deus. Amém. Coisa maravilhosa. É uma das mais lindas expressões de louvor a Deus, essa atitude de Jó, de, não obstante a circunstância adversa que ele está enfrentando, todas as perdas que só quem teve uma experiência, talvez não parecida, porque quantas pessoas tiveram experiências tão duras, né? Mas uma experiência de perda, uma experiência de queda social abrupta, além das presenças das pessoas amadas, poderá ter noção do que significa esta atitude de Jó, que é de adoração, em dizer que não importa o que eu tenho, o que eu deixei de ter, ou o que está comigo, ou o que deixou de estar, que importa que, não obstante a qualquer circunstância da vida, eu permaneço cumprindo o meu papel de adorar a Deus, é isso que importa. Amém. Glória a Deus. Tomara a Deus que a gente consiga, né, fazer isso. Então, gente, nós vamos continuar falando sobre a nossa temática aqui, é temperamentos. Já são 2 semanas. Eu vou tentar, inclusive, correr na medida do possível. Eu não sei se eu vou conseguir, eu não vou nem prometer a você que vou conseguir terminar, porque
não é algo simples e não é tão fácil, né, falar sobre esses temas de maneira tão rápida assim. Mas, como todos os dias a gente está fazendo, o texto base para a nossa reflexão tem sido a carta de Paulo aos irmãos da Galácia, Gálatas, capítulo 5, especialmente o verso de número 22, em que se diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui nós temos elementos que podem produzir em nós comportamento diferente daquilo que a nossa tendência de temperamento negativa acaba produzindo. Então, se o nosso humor reage explosivamente, ou quem sabe, tão tristemente que nos deixa inoperante, ou com uma falta de sensibilidade, ou com qualquer tipo de reação que fira o projeto do Evangelho para a nossa vida, o comportamento humano que ajude, que contemple a necessidade do outro, aí nós encontramos no fruto do Espírito algum elemento capaz de nos ajudar a reagir de maneira diferente. Então o temperamento ele pode ser mudado. Nós já falamos exaustivamente sobre os 4 temperamentos aqui e seus cruzamentos, inclusive, né, seu início e tudo mais. Então hoje eu vou diretamente àquilo que a gente considera ponto positivo do temperamento melancólico. Então, a palavra melancolia, ela é uma palavra grega dupla, né, que dá significado exatamente à bilis negra. E como nós dissemos anteriormente, esta é a cor que Hipócrates diz representar o melancólico, né? Então, o vermelho vai representar o colérico, porque é a cor do fogo, mas na visão de Hipócrates, a sua cor é amarela por causa da cor da sua bilis, né? Então, nós temos a bilis amarela. O sangue vai representar o fluido que em situação de maior expressão dentro do organismo da pessoa vai torná-la com um humor mais alegre, que busca mais as amizades, essa coisa toda. Então nós estamos falando aqui do sanguíneo. O colérico é aquele mais explosivo, mais ativo, mais objetivo, e ele é representado pela bilis amarela. O fleumático tem o fluido que é chamado de fleuma, que é uma cor bastante apática, que representa a sua falta de ação e a sua falta de emoção, principalmente. E o melancólico tem a bilis preta, ou a bilis negra, que vai representar o seu humor negro. E eu devo dizer, inclusive, para que você preste atenção nas minhas palavras, não pensando que eu estou utilizando aqui de um termo politicamente incorreto, porque quando eu falo de bilis negra e de preto nesse sentido, eu não estou falando da cor da pele de uma pessoa. Então, esta palavra não nasce em um contexto racista, por exemplo. Então, quando eu falo de bilis negra e de bilis preta aqui, ela não vai ter nenhum conteúdo que seja de fato racista. Então, nós não estamos utilizando nenhuma palavra politicamente incorreta. Então, a cor preta, a cor negra, ela vai representar esse humor da pessoa melancólica, exatamente por causa da cor da bilis, né? do interior mesmo. É uma questão
do físico dessa pessoa humana, e é esse fluido que, em quantidade maior do que a necessária no corpo da pessoa, vai torná-la com esse humor mais triste aqui e também introvertido. Então, você percebeu quando eu falei da cor preta, meu bem, deu aquela olhada aqui, é porque assim, nós vestimos de preto, para homenagear o melancólico que tem esta representatividade. Meu bem, não tinha pensado nisso, mas quando ela chegou aqui, olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa, deu certinho, né? Então, inclusive, na literatura, nós vamos encontrar uma representatividade em vários quadros que foram pintados de artistas que eram escritores de séculos passados aí, e que são considerados os magos da literatura, e a cor que a veste dessa pessoa é pintada normalmente é a cor preta, né? Então, normalmente você vai encontrar terno preto, você vai encontrar muita cor preta nos quadros que eram pintados, representando exatamente o que era a maioria dos artistas, a maioria das pessoas que produziam artes, que eram exatamente pessoas da bilis negra, ou seja, pessoas melancólicas que contribuíram muito para a intelectualidade literária, não só europeia, mas também norte-americana e depois brasileira, inclusive. Então, assim, a bilis negra, que é a bilis representativa da melancolia, já dá essa figura melancólica, esse estereótipo, né, de que o melancólico é normalmente uma pessoa dada às artes, uma pessoa dada à literatura, uma pessoa que tem uma certa sensibilidade que não comumente os outros temperamentos vão ter. Então, é uma pessoa que tem uma maior sensibilidade para a vida, por isso existe na literatura a maior parte de escritores que são do temperamento melancólico, exatamente pela sensibilidade de observar os detalhes das coisas e tantas outras qualidades que nós vamos apresentar aqui hoje. E se der tempo também, como sempre a gente o faz, a gente vai apresentar muitos dos pontos a serem trabalhados no melancólico, porque apesar de Tim LaHaye, que foi quem escreveu 2 livros falando sobre temperamentos e que deu uma contribuição muito grande, inclusive, para a psicologia e a psicanálise no mundo inteiro, ele vai dizer que é um dos temperamentos mais encantadores, digamos assim, porque ele pode sofrer todos os tipos de emoção, e ao mesmo tempo é o temperamento mais obscuro também, porque ao sofrer todos os tipos de emoção, ele precisa ter uma habilidade muito grande para poder administrá-la. Então, assim, a pessoa melancólica é uma pessoa muito difícil de você saber o que está pensando, né, naquele momento e tal. É uma pessoa introvertida também, mas e muito misteriosa. Boa palavra que meu bem está utilizando. Então vamos aqui para as possíveis qualidades, os possíveis pontos positivos. O que foi, bebê? A cara dela tá... A cachorrinha está aqui, né? Cavando. Tudo bem, ela está em casa. Outra coisa, nós vamos ter também muito material na Bíblia de pessoas que tinham o temperamento melancólico, segundo esses especialistas que nós utilizamos aqui como material de pesquisa. Por exemplo, ele vai apontar aqui o principal personagem, que é o que nós vamos trabalhar, que é Moisés, que é um sujeito melancólico. Ele vai dizer que também Jacó era um sujeito melancólico. Ele vai dizer que entre os profetas, por exemplo, Elias e Eliseu eram sujeitos melancólicos. Ele vai dizer que o profeta Isaías era melancólico, o profeta Ezequiel era um profeta melancólico.
Jeremias não precisava nem dizer, né? Pelo livro de Lamentações você já vê a melancolia estampada nas escrituras de Jeremias ali o tempo inteiro. Ele vai falar também que o profeta João Batista é um sujeito melancólico, o próprio apóstolo João, o apóstolo amado de Jesus, é um sujeito melancólico, e tantos outros personagens bíblicos e outros personagens também da literatura e das artes, né? A gente já citou aqui, inclusive em outra situação, quando a gente estava falando a respeito do tema tristeza e falava sobre melancolia, o caso do Beethoven, que era um sujeito também de temperamento melancólico e que se aproveitava da sua melancolia como um artifício para fazer e produzir as suas artes. Então tá, vamos falar sobre os possíveis pontos positivos desse temperamento introvertido que é o temperamento melancólico. Primeiro, o melancólico é um sujeito muito analítico, ou seja, ele é aquele sujeito que pesquisa, que não se contenta com a superficialidade. O melancólico, ele gosta de ir nos detalhes, de buscar as profundezas dos oceanos. Então, se, por exemplo, você apresentar alguma razão a um melancólico para uma atitude, a razão simples não é necessária, ou melhor, não é suficiente, então não seria também necessária para explicar. Ele quer, ou ela vai querer saber um pouco mais além, né, do que aquilo que está sendo explicado, além daquilo que está na superficialidade. Se é um texto que está escrito ali, por exemplo, o texto em si, a letra em si e a palavra em si não é suficiente para deixar contente o melancólico. Ele vai querer escrafunchar esta palavra, saber o significado dessa palavra, buscar a raiz dessa palavra, a etimologia dessa palavra, quem primeiro falou essa palavra. Então, assim, a análise, a pesquisa, a busca aprofundada para conhecer aquilo que está além da superfície é o que a gente considera a princípio ser uma grande qualidade do melancólico, né? Por isso, grandes pesquisadores também são gente desse tipo de temperamento, exatamente por conta da busca analítica, investigativa das coisas para se saber com profundidade e não com superficialidade aquilo que se quer saber. Uma outra qualidade do melancólico, e que pode ser considerado também, inclusive, um certo perigo, é a abnegação. O melancólico é um sujeito abnegado, ou seja, ele abre mão com muita facilidade daquilo que ele gosta, daquilo que ele ama, daquilo que ele deseja, em favor de uma outra pessoa. Então ele é muito dado aos sacrifícios pessoais. Ele se sacrifica muito facilmente para poder dar a uma outra pessoa aquilo que aquela outra pessoa deseja. Então, você vai encontrar isso muito no que a gente chama de amor de mãe, né? O amor que abre mão daquilo que é seu para favorecer ao seu próprio filho. O melancólico tem muito dessa abnegação. E às vezes ele é abnegado, inclusive, com pessoas que talvez nem sejam parte do ciclo de sua vida. Assim. Às vezes ele acaba abrindo mão de algumas coisas que deveriam ser suas para favorecer outras pessoas que talvez, em outro momento, o melancólico vai perceber que não merecia ter recebido aquilo. Então, assim, ele às vezes deixa de possuir o que é seu, de tomar posse do que é seu, porque alguém diz, não, eu vou chegar aí, eu gostaria de ter. Ele simplesmente abre mão com muita facilidade de muita coisa e às vezes acaba perdendo. Eu posso dizer isso com muita propriedade, né, por conta do meu temperamento. Perdi muita coisa na minha vida exatamente por causa disso. Não me arrependo dos sacrifícios pessoais que fiz em favor das pessoas que amo, jamais me arrependerei disso,
mas me arrependo de ter, às vezes, aberto mão de algumas coisas que eram do meu direito, só para não criar uma dificuldade ou não criar um determinado clima em certo ambiente, né? E às vezes a gente acaba perdendo muito com isso. Você que é melancólico e que tem essa característica pessoal no seu temperamento, na sua vida, sabe o que isso significa, né? Depois você se arrepende, mas como é que vai chorar o leite derramado? Não tem mais como recuperar. Outra qualidade do melancólico, e que pode, em dado tempo também, se tornar algo perigoso, é o perfeccionismo. O melancólico é muito perfeccionista. Então, normalmente, o pessoal da literatura, que poderia entregar um livro escrito em um ano, leva 2, 3 anos para poder entregar o livro. Por quê? Porque tem sempre uma palavra que poderia ter sido mudada, tem sempre uma vírgula que não foi colocada no lugar certo, tem sempre uma rima que não está legal, você entende? Então, o perfeccionista, a mulher perfeccionista, por exemplo, quando vai dar aquele grau na casa, quando vai arrumar a casa, quando uma sanguínea faz isso, ela consegue fazer isso em 1 hora. Mas a melancólica vai passar o dia todo, né, filho? Ela conhece um monte de melancólica, ela é sanguínea. Vai passar o dia inteiro. Por quê? Tem coisas que poderiam ter sido passadas por cima, mas o melancólico não quer deixar. Há detalhes ali pequenininhos que nem vão influenciar, mas para a cabeça do melancólico, aquilo ali precisa ser feito. Dá uma agonia de passar, por exemplo, por um tapete que tem aquela ponta assim, que foi dobrada, que foi desarrumada, e que o sanguíneo e que o colérico passa por cima, e muitas vezes acaba dobrando mais pontas. Se o último a entrar na casa for o melancólico, ele vai querer, pelo menos com o pé, dar arrumada naquele tapete, né? E deixar ele mais acertadozinho. Aquela coisa que está um pouco desenquadrada na casa, aquele brinquedo que talvez não esteja colocando no lugar certo, ou aquele objeto que poderia ter sido colocado pelo tamanho, né? Um objeto desse tamanho, um pouco maior e o outro maior, mas aí trocaram a ordem, colocaram o maior no meio, o menorzinho na ponta. Dá uma agonia no melancólico, dá logo vontade de pegar e colocar no lugar certo. Então, é uma série de coisas que parecem ser manias, né? Toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. E isso é muito comum no melancólico, o transtorno obsessivo compulsivo, o famoso toque, exatamente por conta dessa coisa de querer que as coisas sejam perfeitas. Então, o grande problema disso é que tudo para ele vai estar em falta. Então, nunca vai estar perfeito. Ele sempre vai se olhar com um olhar de inferioridade, principalmente por aquilo que ele produziu. Ele nunca vai se olhar como uma situação, como uma pessoa que consegue fazer um trabalho com resultado terminado. Nunca vai se olhar assim. Porque para ele sempre está faltando alguma coisa naquilo que ele produziu. Então, às vezes, olhando superficialmente, outras pessoas conseguem ter mais sucesso na vida do que o melancólico em certas áreas, porque o melancólico vai se sentir em situação de inferioridade. Enquanto o sanguíneo está feliz e contente com o que produziu, enquanto o colérico está dizendo o melhor que tem aqui é o meu, o melancólico está dizendo, não vai dar para eu disputar com vocês, porque o meu ainda tem muita coisa para ser feita, para ser terminada, e nunca vai ser concluído a contento, por causa do perfeccionismo, né? Os detalhezinhos do perfeccionismo do sujeito melancólico. Outra qualidade que tem o melancólico é o fato dele ser bem dotado em diversas áreas, né? Ou seja, ele ou ela tem diversas habilidades, né? Se for para a cozinha, vai conseguir fazer. Se for para a indústria, vai conseguir aprender com uma dada facilidade, até lentamente, né? Porque o melancólico é introvertido e ele também precisa de mais tempo
para aprender as coisas, não aprende com aquela rapidez, mas aprende lentamente. E quando aprende, faz com uma certa perfeição. Então, tem uma habilidade muito grande em diversas áreas. Se é para escrever, escreve. Se é para dar palestra, consegue dar. Em várias áreas, o melancólico consegue transitar por conta dessa sua habilidade, dessa sua capacidade. É só treinar. O grande problema do melancólico, como eu falei antes, é o seu complexo de inferioridade. Ele precisa de um sanguíneo assim do lado. Não tá de chorar, sabia que quando eu falo essas bestagens assim? Que diga para você assim, rapaz, você é mais do que você pensa. Você consegue. Se eu fosse você, eu faria. Se eu fosse você, eu tentaria. Porque o melancólico não consegue fazer isso. Então precisa de uma pessoa que olha para você e diga assim, olha, vai em frente. Porque o melancólico, ele é excitável. Ou seja, ele se excita quando alguém o incentiva, quando alguém o excita a fazer algo, a produzir e a conquistar, ele consegue muito além, mas tem essa dependência, né? Por causa do seu complexo de inferioridade, muito também decorrente do seu perfeccionismo. Não é uma pessoa que se olha como se ela fosse habilitada para fazer determinada coisa e se surpreende com as próprias ações. Porque quando se mete a fazer determinada coisa, percebe que consegue. Falando, moço, eu não me imaginava na vida que eu seria capaz de fazer isso. Então ele não se enxerga bem, o melancólico. Ele precisa de gente com um olhar otimista a respeito da sua figura para poder enxergar melhor as coisas, inclusive, principalmente, para se enxergar melhor. Então, o melancólico tem essa questão, né? Dessa habilidade de transitar em diversas áreas. Qual é a minha água aqui, bebê? A de lá? Dá licença aqui, tá, gente? É de qual empresa essa água? Hoje a gente não tá com ninguém apoiando, né? Só a Usonet, né? Internet de qualidade. Bem dotado e como eu disse antes também, uma pessoa sensível. Sensível no sentido de perceber os detalhes. No sentido de olhar que tem uma diferença aqui. Então, para o melancólico, isso aqui não é apenas um copo de água. Isso aqui é um conteúdo depositado em um continente. O continente é aquilo que contém o conteúdo. E o continente, ele foi fabricado. Ele tem uma matéria. E qual é a matéria do continente? Quando esse continente foi produzido? Qual a sua utilidade? Por que razão ele foi feito? Aí depois ele vai para a segunda etapa. O continente tem o conteúdo. E qual é a matéria do conteúdo? Por que o conteúdo é chamado de H2O? Por que esse conteúdo é isso ou aquilo, veio de onde? Será que existe algum tipo de contaminação nesse conteúdo? O homem conseguiria viver sem esse conteúdo? Então, para o melancólico, ele vai ter que dar ele não é só analítico, mas ele também é sensível. Ele é perspicaz nos detalhes das coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ele consegue olhar para a natureza e perceber não só aquele tronco de árvore, mas ele consegue fazer uma poesia ou tirar uma canção daquele tronco de árvore observando os detalhes que estão acontecendo ali. Porque não é apenas um tronco de árvore que tem ali. Esse tronco de árvore tem uma história. Ele foi plantado um dia, talvez. Ele nasceu de algum modo. Quando foi que ele nasceu? Há quanto tempo ele está ali? Há formiguinhas caminhando naquele tronco de árvore. Que tipo de formiguinha é aquela? Quem é aquela borboletinha que está voando ao redor do tronco de árvore? Então existe essa sensibilidade poética por conta do melancólico que a gente considera ser uma qualidade
mas que em quantidade exagerada também sei lá, né? Vira aquele mel e que algumas pessoas acabam não gostando muito, né? Daquela conversa poética e tal, que às vezes o melancólico tem em exagero. Eu acho que eu já até exagerei nessa parte aqui, então eu vou pular, né, bebê? Tá vendo a mulher concordando? Que coisa triste. Ele também é crítico. E aí a palavra crítico vai aparecer aqui entre aspas, porque ela vai ter essa faca de dois gumes também, né? Ele, pelo fato de ser crítico, ele vai se autocriticar, ele vai se auto-perceber, ele vai buscar melhorar, ele vai buscar arrumar as arestas, ele vai buscar se corrigir. Então, cada vez que for feita, for realizada alguma coisa pelo melancólico, ele vai tentar melhorar o tanto que for possível aquilo que está sendo feito. Pela segunda, pela terceira, pela quarta vez. Então, o melancólico, ele é bastante crítico em relação àquilo que está sendo feito, àquilo que está sendo realizado por si mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele é crítico também em relação a outra pessoa. Então, se ele não tiver equilíbrio suficiente para poder perceber que cada pessoa faz aquilo que está na sua medida e que cada pessoa tem o seu tempo para fazer determinada coisa e que cada pessoa tem um dom que foi dado de Deus, ele vai querer que a outra pessoa consiga fazer do mesmo modo que ele faz. Então, a crítica, ela é boa quando ela produz em si a possibilidade de melhora, mas ela acaba sendo negativa quando ela não aprova o trabalho que é feito por outra pessoa, porque vai estar faltando sempre alguma coisa para o melancólico. Então, isso aqui poderia ter sido arrumado, isso aqui poderia ter sido melhorado. E assim, não é uma coisa fácil não, mas a gente precisa vigiar nesse sentido, né? Porque às vezes a gente coloca para baixo um projeto ou algum pensamento, uma ideia de alguma pessoa por causa da crítica que a gente comumente vai fazer a essa pessoa em relação às propostas que foram apresentadas ali e que precisam ser mudadas. O melancólico tem essa possibilidade e esse risco de, entendo como qualidade a crítica, tê-la também como um ponto negativo na sua vida. É preciso ter cuidado, porque senão a gente não consegue ter leveza na vida, sabe? A gente não consegue olhar a vida com o olhar que às vezes ela precisa ser olhada. De vez em quando a gente precisa olhar com menos gravidade as coisas, e o melancólico não consegue. Tudo para ele é grave. Meu bem já sofreu muito comigo, porque às vezes ela queria me falar, e às vezes sofre também, né? Alguma coisa, e aí vai usar uma palavra que na cabeça dela tem esse sentido. Mas que às vezes para o melancólico o sentido é outro. Então assim, ela usou uma palavra não impensadamente, mas que no contexto de vida e em determinada situação caberia perfeitamente da forma que ela falou. Mas assim, o melancólico vê as coisas com tanta gravidade que ele vai buscar a etimologia dessa palavra para tentar saber o que de fato essa pessoa falou. Então a vida fica muito grave, a vida não fica leve. Então o melancólico vai demorar um pouco mais para rir da piada. Não é que ele não entendeu, ele entendeu. Mas ele quer ver se essa piada tem realmente um determinado sentido. O que ela está tentando produzir. É por isso que eu só gosto de assistir filme de comédia, por exemplo, com o Wilde do lado. Porque o sanguíneo tem riso solto, né, e consegue rir e chorar, assim, com muita facilidade das coisas. E eu gosto de rir às vezes também, né? Só não sei fazer isso nas fotos. Raramente vai ter uma foto minha rindo. Mas às vezes eu gosto de rir.
Então, é muito mais fácil e estimulante para mim rir quando ela está do lado, porque às vezes eu não estou rindo nem do filme, né? Mas eu consigo rir do prazer que ela está tendo em rir daquela coisa ali. Deu para entender? Deu para entender, né? Não embolei demais não, né? Então, a gente precisa ter essa leveza na vida, porque quando a gente leva a vida com muita gravidade, quando a gente esquece que a diversão também faz parte da vida, que o riso faz parte da vida, que a piada ajuda a gente a viver bem, quando tudo é grave, tudo é sério, tudo é melancolia, a gente acaba não vivendo bem. Por isso que há muita tendência à tristeza e à depressão para pessoas melancólicas, porque tudo é muito sério, tudo é muito grave, tudo tem que ser na linha. Então, quando a coisa não acontece, aí vem a aflição, vem a angústia, vem aquela tristeza, a decepção, não conseguir realizar do jeito que queria realizar. Uma das coisas que eu parei de olhar foi o meu score, por exemplo. Porque eu não posso falar o meu score, né? Que se eu falar o pessoal vai achar que eu estou tentando me exaltar, né? Mas assim, eu tinha um score relativamente alto. Só que, quando um ponto baixava, dava uma coisa assim, uma angústia. Nota de prova, meu Deus do céu, se a nota for menos do que aquela que eu sei que poderia ter, então a coisa fica... É uma decepção. Às vezes eu chegava triste aqui, minha mulher não entendia. Uma tristeza. O que aconteceu? Não passou na prova? Não passei. E tirou quanto? 8,5, 9. E tá triste por quê? Porque eu mereci um 10 naquela prova. Eu queria ter tirado um 10. Então é mais ou menos isso. O melancólico não consegue, às vezes, se alegrar com o tanto de coisa positiva que está acontecendo ao seu redor por causa de uma pequenininha que ele acha que é negativa. E a gente precisa aprender a conviver com essas nossas reações de humor, para a gente trabalhar essas reações de humor na vida da gente. Não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil, senhoras e senhores, mas é possível. O que mais? O melancólico também é muito confiável, né? É uma pessoa que, por exemplo, por ser introvertida, não tem muito hábito de abrir segredos. Então, claro, nem todo mundo vai ser igual, né? Já falei aqui que tudo depende do ambiente também onde as pessoas foram criadas, da personalidade da pessoa, do caráter da pessoa, mas assim, de forma geral, normalmente o melancólico não é de abrir segredos. Então, é por isso que normalmente são pessoas muito confiáveis, né? Então, nos ciclos religiosos, por exemplo, estou falando de pesquisa, né? Pessoas da liderança que são melancólicas normalmente são mais procuradas pelas outras pessoas para contar os seus segredos, né? Para falar de suas vidas e de pedir conselhos também, exatamente porque o melancólico normalmente é uma pessoa muito confiável. Você pode contar com ele na sua dor, na sua dificuldade e contar os seus segredos para ele, sabendo que esses segredos não vão sair dali, porque a boca do melancólico normalmente é um túmulo. Ele não gosta muito de ficar abrindo a vida de outras pessoas quando essas pessoas lhe pedem e buscam a sua confiança. Ele também é bastante reflexivo. Então, às vezes ele se atrasa por causa disso, mas a reflexão é uma coisa boa para a vida. Ele se atrasa assim, quando uma pessoa está caminhando lá na frente, ele atrasou um pouco. Por quê? Porque ele foi refletir a respeito de uma dada situação anterior. Eu, por exemplo, tenho um problema às vezes em assistir filmes, porque cada palavra para mim tem um sentido ali, né? Cada coisa que é dita, cada movimento do filme, né, bebê? Coisa fofa. Tem um sentido. Então, quando você não vê sentido em alguma coisa, você fica pensando naquilo e aí o filme já andou. Aí talvez você já perdeu, inclusive, outra parte que seria mais importante do que aquela que você parou para refletir.
não é negativo, é positivo. Estou falando sobre a reflexão, porque é sempre bom pensar na vida e repensar. Quem reflete tem a possibilidade de repensar, de olhar nos detalhes para uma determinada situação e ponderar, inclusive, para tomar determinadas decisões. Então o melancólico é muito ponderado, inclusive, sobre os seus sentimentos. A quem de fato se doar, em quem de fato confiar. Então ele reflete muito, ele pensa muito, inclusive ele é até meio mineirinho, né? O melancólico é bastante desconfiado. Ele é desconfiado, ele é meio hostil. Então, não chegue no terreiro do melancólico achando que você já vai conquistar um espaço, não, porque ele é desconfiado, né? Ele não vai abrir oportunidade fácil para quem chega se apresentando e dizendo que é, porque não se impressiona com facilidade o melancólico. Não dá para impressionar o melancólico com facilidade. Para mim, isso é uma qualidade, né? E você também não vai se deixar levar por pessoas que muitas vezes estão representando uma coisa que não são. É apenas uma personalidade que está sendo apresentada ali, mas o caráter daquela pessoa não está sendo visto na sua personalidade. E o melancólico, que é meio desconfiadinho, ele vai sempre ficar com, como diz minha avó, né, com a orelha em pé, ou dormindo igual coelho, um olho aberto e o outro fechado. O melancólico também é muito filósofo, né? Essa coisa de olhar a vida, de refletir sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre as águas, sobre os mares, sobre as flores, sobre os jardins. Então, há muita filosofia também na melancolia, né? De querer compreender as coisas e, às vezes, explicar os fatos que estão ocorrendo à sua volta, né? De querer compreender por que esse texto está sendo apresentado aqui, o que Jesus queria dizer com isso, o que Paulo estava querendo dizer com isso. Esse comportamento de Jesus parece muito com o comportamento que determinado profeta teve em um dado tempo. Então há muita filosofia, né? Muita busca pelo saber, pelo conhecimento, pela filosofia por parte do melancólico. Uma outra coisa que pode ser considerada uma qualidade legal do melancólico é a organização, né? Coisa linda, né? Normalmente o melancólico, por ser perfeccionista, ele gosta muito de suas coisas organizadas. E às vezes é inclusive muito sistemático. É mais fácil para o melancólico quando as coisas estão organizadas aqui em ordem alfabética, quando estão organizadas por tamanho, quando estão na direção certa, quando as roupas estão, por exemplo, no guarda-roupa organizadas, camisa de determinada cor, para usar em determinado momento da vida. Então, assim, a estante de livros, né? Que aqui em casa agora é a melancólica da minha filha que está organizando. Então, você vai ver, nós temos 2 estantes de livros aqui. Os que a gente pode apresentar, né? Que são mais bonitinhos, tem umas caixas escondidas ali, porque são livros mais velhos, mas está sempre, ou deveria, né? Mas quando sempre que é arrumado, está sempre organizadinho, de acordo com temas, de acordo com, por exemplo, livros de literatura, livros de acadêmicos, livros teológicos, livros filosóficos. Então, todos os livros estão organizados ali de acordo com o tema. Às vezes a gente quer organizar de acordo com a cor, né? Mas normalmente são assim, organizados. Eu conheci também. Também pela cor, né? Então, assim, tema e cor é uma coisa séria. O que o sanguíneo faria em 10 minutos, o melancólico vai fazer aqui em 5 horas. Ou mais. Né? Ou vai gastar o dia para poder fazer. Mas é um sujeito, normalmente, quando não foge, né, a regra, normalmente é um sujeito organizado. Uma outra coisa que também é qualidade do melancólico é que ele é
amigo fiel. Olha que coisa boa. Ele não tem a mesma facilidade que o sanguíneo tem para fazer amizade. Pelo contrário, tem dificuldade para fazer amizade. Normalmente, as amizades que o melancólico tem são procuradas, né? A pessoa procura o melancólico. Às vezes ele procura, né? Mas nem sempre ele vai estar procurando as pessoas. Normalmente ele espera ser procurado pelas pessoas. É do temperamento, né? É uma tendência desse temperamento. Agora sim, é desconfiar também. Então não se ganha o melancólico rapidamente, como eu já falei. Agora tem um detalhe. Quando você entra na lista de amigo do melancólico, você pode ter certeza que vai ser seu amigo ali com fidelidade. Então vai estar com você para a hora que você precisar, em qualquer situação, para entrar em briga, para qualquer coisa na vida, o melancólico vai ser seu amigo fiel ali o tempo inteiro e não vai abrir mão disso. Às vezes, como eu disse, demora, né? Para você entrar na lista de amigos do melancólico, mas quando você entra, filho, é batata doce. Você gosta de batata doce? Então, o melancólico também, eu já estou quase terminando, e vai faltar bastante coisa. Eu vou tirar um monte aqui, né? Porque senão vão dizer que eu falei muito sobre as qualidades do melancólico. Coisa boa. Mas eu vou tirar algumas coisas, amanhã a gente vai terminar as qualidades e vai falar também os pontos a serem trabalhados. Não se assuste, porque tem muita coisa que você vai se surpreender. Muitas revelações que nem deveriam ser apresentadas aqui, desveladas aqui. Então tá. Eu vou parar por aqui mesmo, né? Faltam 3 minutos por aí, né, pai? Isso. Então, assim, vou parar por aqui e vou orar. Vamos orar pela família de Wesley. Uma tia dele faleceu hoje. E eu peço aos irmãos que estejam orando juntamente comigo agora. Quem mais, Bê? Agradecer pelo nosso povo que tem cuidado de nós. Sim. Vamos fazer essa oração em seguida. A gente volta com esses detalhes. Mas nós queremos te agradecer por estarmos juntos, pelo privilégio que o Senhor nos dá de comunicar a Tua palavra, de comunicar o saber, o conhecimento, de compartilhar a graça que o Senhor nos tem dado. Peço, por favor, que em cada casa onde a nossa voz e a nossa imagem esteja chegando agora, também a Tua bênção chegue por meio desta oração. Que o Senhor console os aflitos, que o Senhor cure os enfermos, que o Senhor levante os abatidos, que o Senhor opere milagres na vida daqueles que precisam e que o Senhor console aqueles que estão em luto, Pai. Nós oramos pela família de Wesley, pedindo ao Senhor que conforte essa família, que tenha misericórdia dessa família e que glorifique o Teu nome na vida dessa família. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta casa, sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.